Numa semana de onda de calor em diversos países da Europa, a segunda do ano, aliás, as imagens de banhos nos rios e as praças cheias de gente, que se tentava refrescar nas fontes, voltaram às televisões. Desta vez, até as escolas fecharam em alguns países. Sejam bem-vindos ao Luz Extra. O meu nome é Susana Oliveira e hoje falamos sobre os efeitos das ondas de calor na saúde. Luz Extra, um podcast da agência Lusa. Em Portugal, os termómetros também subiram, sobretudo no interior, com valores que vão batendo recordes todos os anos. Já em maio, a primeira onda de calor do ano em Portugal fez com que se batessem 25 recordes de temperatura. Por exemplo, foi atingido um novo extremo para maio, em Mora, onde os termómetros escalaram os 40 graus. Num país como Portugal, a população envelhecida e com grande carga de doenças crónicas está cada vez mais vulneráveis aos efeitos destas temperaturas extremas, que são uma grave ameaça de saúde pública. E os efeitos são visíveis, é um aumento, sobretudo nos internamentos hospitalares, que também já foi detectado. Isto aumenta a pressão sobre os serviços de saúde, que já de si estão pressionados pela falta de profissionais. Parece uma tempestade perfeita. Nos próximos minutos vamos falar com Susana Viegas, professora do mestrado em Saúde Ambiental e Alterações Climáticas da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Participou num estudo exatamente sobre os efeitos das ondas de calor nos internamentos hospitalares. Afinal, que efeitos é que podem ter estas ondas a este nível? Nós realmente fizemos este estudo e, portanto, o objetivo deste estudo inicialmente era tentar perceber que impacto é que as ondas de calor têm na admissão hospitalar em Portugal. Na verdade, existiam na altura dados de mortalidade, o que nós queríamos saber era dados de morbilidade. E, obviamente, o objetivo principal seria facultar informação para que os cuidados de saúde no país pudessem adaptar em cenário de onda de calor. Portanto, nós considerámos os dados de 20 anos de ondas de calor e de admissão hospitalar, e conseguimos concluir que em cenário de onda de calor existe em média um aumento de 20% na admissão hospitalar. Portanto, o aumento da carga em termos de cuidados de saúde é de 20%, portanto este é um aumento que tem vindo a ser reportado agora, ultimamente. Também tivemos conhecimento que outros países tomaram por iniciativa fazer estudos similares e, portanto, tem vindo a ser reportado este aumento de 20% a 50%, 20% a nível nacional. Obviamente poderão existir zonas do país em que, devido às características da população, este aumento poderá ser maior, mas efetivamente houve um aumento de 20% para todo o tipo de doença. As crianças foram as mais afetadas no nosso país, por queimaduras, por contato com superfícies, portanto. E aqui, se calhar, importa também considerarmos que também foi possível perceber que ondas de calor que ocorrem em maio e em junho têm um impacto em termos de admissão hospitalar diferente de ondas de calor que acontecem no final de julho e agosto. É porque as estruturas as estruturas estão de facto mais preparadas durante o verão, é isso? E elas estão a antecipar as ondas de calor, ou o que é que está a acontecer? Tem a ver um pouco como nós vivemos e vivemos de forma diferente em maio e junho de julho e agosto. Maio e junho estamos todos a trabalhar, as nossas crianças estão a cuidar de outros, estão em escolas. Nós, porque trabalhamos, temos menor capacidade de gerir o espaço que frequentamos e onde nos dirigimos. Mês de julho e agosto estamos, pelo menos os residentes em Portugal, estão tendencialmente em férias e, portanto, conseguem escolher entre ficar em casa, ir à praia ou mesmo ir para um local com ambiente climatizado. E, portanto, isto permite realmente que a população se adapte melhor a um cenário de onda de calor. Portanto, ondas de calor em maio e junho necessitam, obviamente, uma melhor adaptação dos cuidados de saúde, uma maior capacidade de resposta, porque estas têm realmente um impacto maior em termos de saúde da população. E, obviamente, nos outros períodos também aumenta a admissão hospitalar, mas maio e junho são realmente meses mais complicados em termos daquilo que é a menor capacidade de adaptação da população e de escolha do ambiente que frequenta. Ou seja, era essencial ajustar e redirecionar aqui as medidas das instituições de saúde especificamente para estas alturas em que as pessoas estão a trabalhar, não estão de férias e que não é expectável que esta procura mais forte aconteça nas instituições de saúde, é isso? Sim, o que é importante aqui é que as unidades de saúde esperem um aumento em cenário de onda de calor e a partir daí trabalhem, quer com os seus recursos humanos, quer recursos técnicos, de forma a conseguirem dar a resposta adequada.
nós conseguimos perceber que o aumento acontece em todo o tipo de doenças. Portanto, eu falei em queimaduras por contato com superfícies, mas doenças crónicas como a diabetes, doença cardíaca, doença renal aumentam, como esperado. Depois, também doença do foro mental também aumenta. Portanto, tudo isto são patologias que reagem, vamos assim dizer, ao cenário da onda de calor e, portanto, implicam uma sobrecarga nos cuidados de saúde que, obviamente, neste momento já têm informação suficiente, digo eu, não é, para que consigam fazer este esforço de adaptação e que coloquem em causa tudo o que são recursos humanos e técnicos para poder dar uma resposta adequada à população. Uhum. Normalmente, nestas alturas de onda de calor, há sempre recomendações da Direção-Geral de Saúde, obviamente, para as pessoas, com enfoque nos grupos de risco. Mas, de facto, a população não é toda igual. Há zonas onde se morre mais devido a temperaturas extremas, as doenças não afetam as pessoas da mesma maneira nas mesmas regiões, não é? E o próprio calor não é igual em todo o território. O litoral ainda agora foi um pouco mais poupado. Isto quererá dizer que se tem que ajustar também medidas a uma escala mais fina das regiões? Claro que sim. Claro que sim. E aquilo que está previsto e recomendado em termos europeus é que se faça uma avaliação do risco municipal, portanto, ao nível do município. Avaliação do risco e gestão desse mesmo risco, em que são considerados aspectos como as características demográficas da população, o tipo de atividade ou setor de atividade mais relevantes, por exemplo, se têm uma atividade agrícola intensa ou uma atividade de construção intensa ou a prestação de serviços que implicam a permanência em ambientes exteriores, esta população é uma população muito vulnerável. Da mesma forma, se for uma população idosa com doença crónica e que eventualmente poderá viver numa zona isolada, esta é uma população vulnerável e, portanto, os municípios têm que fazer uma avaliação do risco, identificar grupos vulneráveis e situações de maior risco e depois colocar em prática medidas de gestão de risco, que podem passar por diferentes medidas de acordo com a realidade que identificam. Por exemplo, em zonas de cidades, em que está bem descrita um cenário de ilha de calor, portanto, além da onda de calor, as cidades, porque têm edifícios, porque têm alcatrão, todas estas estruturas radiam calor depois de aquecidas, e portanto sabe-se que pode haver ainda um aumento maior da temperatura num cenário de onda de calor. Obviamente que os municípios têm que pôr em prática aquilo que é recomendável a nível europeu, mais verde e mais azul, portanto, mais zonas arborizadas, mais parques, mais acesso a zonas ribeirinhas, quando existem, ou a zonas com água, porque tudo isto permite que a população não sinta a pressão do calor. E as árvores, obviamente, são um aspecto muito importante, porque havendo mais sombras, existe menor aquecimento de todas estas estruturas e, portanto, menor calor radiante. E esta é realmente uma prática que está a ser promovida a nível da Europa. Obviamente que se devem escolher espécies autóctones que tenham pequenos períodos de polinização, porque temos que pensar na população que vive com alergias, que também é cada vez maior, também por estes cenários, quer de onda de calor, quer de poluição, e portanto são aspectos que têm que ser considerados, mas claramente é uma ação que se deve fazer a nível do município, a nível das cidades, e quanto mais rápido melhor. Uhum. Estava aqui a ouvi-la e a pensar, aqui em Espanha ao lado criaram, por exemplo, nas cidades, criaram zonas de salas climatizadas, salas de arrefecimento, digamos, abrigos climáticos. É uma das medidas que de facto as autoridades citadinas poderiam avançar também. Faria sentido para si que isto acontecesse em Portugal, uma vez que já acontece no outro extremo. Quando há frio já abrimos o metro mais tempo, não é? Para os sem-abrigo, por exemplo. Faria sentido haver esta espécie de espaços onde a população se conseguisse arrefecer, até porque muita gente não consegue arrefecer as casas, não é? Sim, claro, até porque vivemos num país, infelizmente, reportado vivendo situações de pobreza energética, não é? A nossa energia é cara e é cara para aquecer, mas também para arrefecer as nossas habitações. Obviamente, sim, haver espaços climatizados devem ser aplicados não só em zonas urbanas, mas também em zonas rurais, em que a população idosa pode viver isolada, ter uma casa que aquece e poder ser recolhida para um espaço onde a temperatura está climatizada, onde podem ter alguns cuidados de saúde, será obviamente essencial. Mas lá está, esta é uma medida que deve ser complementar a outras e, portanto, medidas estruturais que têm a ver com a forma como as nossas cidades estão e que se calhar não existem zonas
verdes suficientes que garantam que as cidades não aumentem tanto de temperatura, para mim é uma medida estrutural e que tem que ser posta em prática o mais cedo possível. E obviamente áreas de urbanismo, áreas de gestão de parques, de zonas verdes do município têm que trabalhar em conjunto com as equipas de saúde pública, porque efetivamente pretende-se que seja uma intervenção multidisciplinar, colegas da área do ambiente e, portanto, isto importa que todos possam dar um contributo, porque realmente esta intervenção tem que ser ao nível das cidades e também nas zonas rurais, mas as cidades porque é onde vive a maior parte da nossa população e onde existe este fenómeno de ilhas de calor, em que além da onda de calor existe ainda um aquecimento maior, porque todas as estruturas radiam calor depois de aquecidas. E como é que se pode ensinar, de facto, como é que eu posso dizer às pessoas o que é que podem fazer, o que é que devem fazer na prática para enfrentar estas ondas de calor? Porque um dos problemas que se levanta sempre é a literacia, não é? Às vezes as pessoas não terem a informação toda consigo, as ferramentas todas. O que é que lhe podemos dizer? Como é que se podem proteger, seja quem vive nas cidades, por exemplo, para esses fenómenos, seja quem vive no interior? É sempre importante pensarmos em 2 grupos da população, uma que pode tomar decisões e adequar o seu e tomar decisões por si, mas também outras pessoas que estão a cuidados de terceiros, não é? E aí implica, obviamente, e aqui estou a falar eventualmente de idosos e de crianças. Portanto, o adulto ativo que trabalha, obviamente, deve tentar manter-se hidratado, este é um aspecto importante, procurar sempre zonas em que não existe exposição direta ao calor e ambientes climatizados sempre que possível. Aqui também importa que, se tiverem capacidade de decisão naquilo que é a atividade de outros, possam pensar na necessidade de ajustar horários. E eu posso falar de alguns aspectos, desde horários, desde aquilo que são pessoas que trabalham em ambiente exterior, pessoas que vendem produtos em espaço aberto, pessoas que fazem trabalhos na área da construção e remodelação de edifícios. Portanto, escolher aqui horários que sejam compatíveis com uma atividade física intensa e que possa ser feita em períodos de menor calor, estou a falar muito cedo de manhã ou muito tarde, ou mais tarde no final do dia, e também podemos falar, por exemplo, de atividades desportivas e atividades sociais. Temos agora um bom exemplo, não é, do Mundial de Futebol, em que existe uma paragem para a hidratação, mas na verdade esse tipo de adaptação nem sempre é feito naquilo que são os desportos que são praticados ao ar livre no nosso país e que são bastantes, porque temos realmente um ambiente propício a isso. Portanto, prática desportiva dentro daquilo que é possível deve ser tentado minimizar o impacto para crianças e adultos envolvidos nessas práticas e escolher ou agendar provas muito cedo de manhã ou mais ao final do dia. Para aquela população que está ao cuidado de outros, é sempre importante perceber que são pessoas que não tomam decisão sobre aquilo que é o seu bem-estar e, portanto, devem ser informadas para hidratar, deve-se promover essa hidratação, tentar perceber se a pessoa tem alguma comorbilidade que possa ser impactada pelo aumento da temperatura. Eu diria que todas as pessoas que sofrem de uma doença crónica são pessoas sensíveis, em que o seu estado de saúde pode sofrer um desequilíbrio pela desidratação ou pelo aumento da temperatura que desencadeia uma série de mecanismos fisiológicos no seu organismo e, portanto, implica um cuidado redobrado e pode implicar falar com o médico de família e tentar perceber que cuidados adicionais devem ser postos em causa num cenário de onda de calor, por exemplo. Mas pronto, o cuidado é sempre o mesmo. Eu dizia-lhe, um dos favores que vem sempre ao de cima nestas alturas é o da literacia. Acha que de facto a nossa população ainda lhe faltam ferramentas para enfrentar ou para tomar medidas por si, para enfrentar para se precaver no fundo para estas ondas de calor? Eu julgo que a população portuguesa lida com momentos de aumento de temperatura desde há algum tempo, e faz uso daquilo que é o conhecimento popular, não é? E normalmente, quando é possível, opta por locais frescos, opta por ficar em casa, por se refrescar em zonas ribeirinhas ou zonas marítimas. Portanto, normalmente a população portuguesa sabe, tem este conhecimento, que horas é que deve evitar, etc. O que importa é que a sociedade pense dessa forma e, portanto, para as pessoas que estão numa vida ativa, que trabalham, que as pessoas que se calhar não conseguem decidir a que horário é que podem trabalhar e desenvolver a sua atividade, que existe alguém que considere isto quando define os seus horários de trabalho e as atividades que tem de desenvolver durante o dia, que equacione estes aspectos e que, por exemplo, defina horários diferentes, ajustáveis face a este tipo de fenómenos ambientais
e que permita que algumas atividades sejam feitas em períodos em que o calor não é tão intenso. Portanto, eu acho que em termos individual, obviamente, existe sempre algum trabalho a ser feito, informação, de sensibilização, etc. Mas os aspectos mais relacionados com aquilo que é a resposta da sociedade, existe ainda muito trabalho para ser feito. E tem a ver com a forma como as empresas funcionam, os nossos serviços, desde escolas, a atividades de lazer e desportivas. Portanto, aí é que ainda tem que ser feito um grande esforço de adaptação ao cenário da alteração climática e, neste caso, ao cenário da onda de No calor. fundo, quase que acompanhando as mudanças climáticas, é preciso aqui uma mudança de paradigma na forma como se pensam estas medidas preventivas, tendo em conta que é cada vez mais imprevisível quando é que a próxima onda de calor vai chegar e quanto tempo vai estar aqui em cima, não é? Sim, algo é certo. Nós vivemos num cenário de alteração climática e estes fenómenos que nós estamos a viver agora terão sempre tendência para serem mais frequentes e eventualmente mais graves em termos daquilo que é a duração de uma onda de calor. Portanto, todo o trabalho de investimento, de adaptação que possamos fazer agora terá resultados positivos, até pelo aquilo que foi o início da nossa conversa, a redução naquilo que é o impacto nos cuidados de saúde, fazendo com que estes consigam dar a resposta necessária e consigam continuar a tratar de doentes que temos diariamente e que precisam de cuidados de saúde. Portanto, qualquer trabalho de adaptação, quer ao nível do município, ao nível das nossas cidades, quer ao nível daquilo que são os serviços, a atividade económica, trará benefícios para a população e para tudo o que são os serviços que a população depende, mas também aquilo que é a nossa atividade económica. Portanto, associada às ondas de calor e aumento da temperatura, por exemplo, existem estudos que demonstram uma perda de produtividade da população, obviamente associada ao aumento de calor. Mas, obviamente, se as empresas tiverem esta sensibilidade para adaptarem a sua atividade a este cenário, conseguirão minimizar as perdas económicas, portanto, as perdas de produtividade e económicas associadas. Portanto, acho que é um trabalho a nível da sociedade, de adaptação, é um esforço de adaptação importante, mas que trará benefícios a médio e longo Professora prazo. Susana Viegas, muito obrigado por ter vindo à Luz Extra e até breve. Um prazer. Muito obrigada. Até breve. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.